18 de julho de 2025. Boa noite, gente. Dando sequência ao vídeo anterior, eu estava falando do Petrolão. O Petrolão foi uma realidade, né? Nós vimos as investigações da Lava Jato, né? O dinheiro que foi repatriado, as delações premiadas, né? As diversas delações premiadas e o Petrolão foi um dos maiores esquemas de corrupção protagonizado pelo PT. Mais um, né? Porque agora nós temos o mais recente, que é o do INSS, o descontinho sem vergonha nos contra-cheques dos aposentados, feitos pelo Sindinap, né? Cujo vice-presidente é o irmão do Cabra, do Lula. Isso é o que, gente? Isso é uma desgraça. Esse PT é um partido marginal. O presidente João Figueiredo, ele avisou: vocês querem que eu reconheça o sindicato do PT como partido? Tá bom, mas eles vão fazer de tudo para implantar o comunismo e para tirar vai ser preciso derramar sangue de brasileiro. Olha onde nós chegamos. O Petrolão é uma realidade. E não é só o Petrolão, não. Nós tivemos, vocês lembram do negócio da isenção dos carros, esquema com as concessionárias? Como é que chama? Como é que foi a... Teve até o nome, né, da operação, eu nem me lembro mais. Mas teve um negócio aí da isenção dos carros, do IPI, isenção do IPI, lembra? Tudo nesse desgoverno aí do PT. Olha, então, e o Dias Toffoli, que para mim ele é o Zé Disseu, sentado lá na cadeira de ministro do STF, anulou tudo, né? Anulou a delação do Youssef e todas as delações. E agora o Cabral está pedindo para ele anular as dele também. O processo dele também, anular tudo, jogar tudo fora. Isso tudo é nulo, gente. Tudo nulo, tudo ilegal. Não tem base legal, não tem fundamento legal, não tem lei que ampare tudo isso que está sendo feito por este Partido das Trevas no Brasil. Tudo isso que ele está fazendo é ilegal, é fruto de um projeto, são medidas tomadas por um partido marginal, né, por pessoas que integram um partido marginal, um partido que não obedece à lei, porque a esquerda não obedece à lei, o PT é extrema esquerda, a esquerda não obedece à lei, ela nunca obedeceu à lei, ela não obedece à lei, Constituição, acordos internacionais, acordos financeiros internacionais, tratados, nada. Ela tem a sua própria lei. É a lei do partido, é a lei do regime comunista. Então, tudo isso que foi feito no Brasil, está sendo feito até agora, é para implantar a ditadura comunista chinesa na nação brasileira. E para implantar as leis o ordenamento jurídico, tudo que foi feito com base na lei precisa ser ignorado, precisa ser destruído. As leis, a Constituição precisam ser ignoradas, precisam ser modificadas e precisa ser criada, né, implantada a lei da ditadura. É isso que está acontecendo no Brasil. E o Dias Toffoli resolveu anular. Ele acha que anulou, né? Para mim, ele não anulou nada, não. Para mim, a Lava Jato não foi anulada, nada foi anulado. Nada foi anulado, porque todas essas anulações são nulas.
Isso não vale. Tem como reverter isso? Tem. Na hora que esse pessoal for pego, vai reverter tudo. Eu penso assim, né? Porque, gente, nós estamos numa guerra, né? Nós estamos numa guerra. Daqui a pouco eu vou falar sobre a prisão domiciliar do nosso presidente, né? Eu vou falar já já. Esse julgamento, voltando para a história do julgamento, esse julgamento é uma farsa, é uma grande farsa do STF, é uma grande farsa do PT. Tudo isso, todo esse inquérito da fake news, tudo que aconteceu nas nossas eleições de 2022, tudo que aconteceu a partir desse inquérito, todas as decisões tomadas pelo STF/TSE, para mim, são uma grande farsa. Uma grande farsa. Nada se sustenta. Nada se sustenta. E foi tudo feito com o objetivo de implantar a ditadura comunista chinesa no Brasil. Então, gente, esse julgamento aí, esses 43 anos que o PGR está querendo impor ao nosso presidente, é uma farsa. Nosso presidente é um perseguido político. Os nossos militares são perseguidos políticos. As outras pessoas desse núcleo aí, do Punhal Verde e Amarelo, são perseguidas políticas. Felipe Martins, Anderson Torres, todos. E os patriotas são perseguidos políticos. E os jornalistas conservadores, os que tiveram as contas cassadas, as contas a rede social suspensa, trancada, as contas bancárias congeladas, né? Aquele senador, o Marcos Duval, são perseguidos políticos também. Não deram uma multa para o Marcos Duval de 50 milhões? Quem deu? O Alexandre de Moraes. Deixou o rapaz até sem salário. O rapaz parece estar morando dentro do Senado. O Brasil está ou não está uma patifaria? Então, gente, tudo isso aí é nulo. O nosso presidente, ele parece que tem ele está sendo acusado de depredação de patrimônio público. Nem lá ele estava. Nosso presidente estava na Flórida. Gente, a esquerda é assim, ó. Quem tentou matar o nosso presidente? A esquerda. A esquerda tentou matar o nosso presidente e inventou essa operação, esse punhal verde e amarelo aí. Isso aí foi invenção, para mim foi invenção desse cabra aí, para dizer que estavam querendo atentar contra a vida dele, do Alckmin e do Moraes. Só que quem atentou contra a vida do nosso presidente foi a esquerda. Deram um golpe na nação brasileira, nas eleições. Deram um golpe. Nós sofremos um golpe de Estado. Sem forças armadas. Mas sem forças armadas militares. Mas tem outras forças armadas por trás de tudo isso, para mim. Forças armadas, as forças armadas civis, né? As forças armadas, as outras forças armadas, que não o Exército, a Marinha Aeronáutica, né? As nossas forças auxiliares, as do mal, né? Que nós temos forças armadas, existem outras organizações que têm, outras facções que têm armas, né? Muitas facções por aí que têm armas, né? E para mim, o cabra não subiu lá no morro lá do Alemão, sem nada. Não foi só ele não, né? O outro lá subiu no Morro da Maré. Hoje ele é ministro do STF.
Então, nós sofremos um golpe de Estado com a influência de outros países, né? Principalmente o da China, o governo de John Biden e Kamala Harris, a esquerda americana, porque ele mandou até uma mulher aqui, não foi a Cia não teve aqui? Não teve uma mulher que veio aqui no Brasil, americana, mandada por John Biden? Dinheiro da USAID, mandou dinheiro para o TSE. Essa USAID não influenciou as eleições do mundo inteiro. Então, nós levamos um golpe de Estado. O Brasil, esse processo contra o nosso presidente é um escárnio, é uma farsa, é uma grande farsa. E o Brasil hoje não é mais uma democracia. O Brasil vive hoje um regime de esquerda, tirano, né? Que está decidido a implantar a pobreza, a miséria, a desgraça na nação brasileira. Está decidido. Nem que para isso ele tenha que expurgar, extirpar os seus opositores políticos. Ele não disse, essa gente tem que ser extirpada? Vocês lembram aquele empresário que foi falar do cabra aí na frente lá do Instituto? Parece que foi na frente do Instituto Lula. Aí o maninho do PT empurrou ele, parece que foi ele e o filho dele, né? Empurraram ele contra o para-choque de um caminhão em movimento. Ele viu o caminhão e empurrou. Ele calculou. Aí o empresário ficou caído no chão, né? E aí ele foi preso, só que ficou só 7 meses. Deram para ele, enquadraram ele no tipo penal da lesão corporal. Foi tentativa de homicídio, não. E o cabra agradeceu o companheiro Maninho por ter defendido ele. E falou, né, que essa gente, no vídeo ele falou, essa gente tem que ser extirpada. Falou. Ele falou isso aí, dessa gente tem que ser extirpada, por conta daquele negócio lá acho que foi do aeroporto lá em Roma, negócio do Moraes, que até hoje os vídeos não apareceram, que para mim isso aí foi uma grande narrativa inventada, que eu não... Tudo narrativa. Falou. Essa gente tem que ser extirpada. Então, essa esquerda, ela está decidida. Por quê? Porque eles chegaram num ponto sem retorno. O Donald Trump deu várias chances, né? Mandou essa carta aí falando da taxa de 50%, depois mandou outra, já pediu para parar esse processo ilegal, esse processo absurdo, né? Ele sabe quem é Jair Messias Bolsonaro, diz que o nosso presidente é um homem honesto, que ama o Brasil, né? E outra coisa, ele falou, a gente sabe que parte dessas sanções econômicas, essas tarifas, são por conta da ligação desse PT, desse regime do PT, com Putin, com os BRICS, né? Porque com um bloco do eixo do mal que quer a destruição dos Estados Unidos, que quer tirar a hegemonia do dólar no sistema financeiro global. Ele quer criar uma nova moeda. Ele quer, para mim, ele quer botar a moeda da China, né? O yuan, né? Só falta, né? Implantar o yuan para
Porque a China está por trás de tudo isso, viu, gente? Vocês não se enganem, não. A China está por trás de tudo. E aí o Donald Trump disse assim, olha, vocês querem destruir o dólar? Tá bom. São inimigos dos Estados Unidos? Se posicionaram contra os Estados Unidos? Então é 50%. Querem destruir o dólar? 50%. Se colocar a sua taxa, então vai ser a minha taxa mais a sua taxa. E vai prejudicar o Brasil, né? Vai prejudicar o Brasil não vai... só aí o Brasil já vai ter um baque na economia terrível. E o Putin, ele não acabou com a guerra da Ucrânia, né? Ele não negociou. O Donald Trump tentou, ele não negociou. Ele ri, ele é muito simpático, mas Donald Trump disse que Putin é muito simpático, mas isso não quer dizer nada. Então o Donald Trump disse o seguinte: quem ficar alimentando alimentando a Rússia com dinheiro vai ser taxado em 500%. Quem comprar, continuar fazendo acordo econômico com a Rússia, né? Vai ser taxado em 500%. Aí o Brasil vai ser os 500% mais 600%, porque é os 50 inicial, são os 50 iniciais, mais os 50 do cabra, mais os 500 do diesel, porque parece que o cabra daqui aumentou em não sei quantos por cento, parece que, não sei se é 1.300%, eu não sei o percentual, mas diz que aumentou assim, assim uma coisa assim, astronômica, a compra de diesel da Rússia. E esse dinheiro alimenta a máquina de guerra da Rússia contra a Ucrânia. E aí, os países são Brasil, Irã, parece que Irã, não sei se é China e Índia. Aí tá tudo uma beleza, gente. Tudo uma beleza. Aí esse cabra aí, esse STF, esse povo todinho, essa esquerdalha, fica dizendo que a culpa dessas taxas todas são do nosso presidente, do Eduardo Bolsonaro, porque o Eduardo Bolsonaro foi para lá para pedir para o Donald Trump taxar o Brasil. Foi não. O Eduardo Bolsonaro não foi para lá para isso, não. Vocês sabem o porquê que o Eduardo Bolsonaro foi para os Estados Unidos. O Eduardo Bolsonaro iria integrar a CREDEM, a Comissão de Relações Exteriores, e iria apreciar esses acordos sem vergonhas que este cabra aí fez com o Partido Comunista Chinês. Iria apreciar e com certeza iria engavetar todos, né? Porque esse presidente deu posse para o presidente dele no dia da consciência negra, no dia 21 de novembro, ele deu posse e entregou o Brasil para ele, e passou o Brasil para ele nesses 37 acordos. Então, o Eduardo Bolsonaro, ele iria apreciar esses acordos, e com certeza iria engavetar todos eles, né? Não deixaria que esses acordos fossem aprovados. Aí eles começaram a perseguir o Eduardo Bolsonaro. Aí estavam ameaçando de caçar o passaporte dele, né? Porque iam prender ele aqui, iam começar a perseguir ele aqui. Aí ele pegou e foi para os Estados Unidos. Aí o resto vocês já sabem. Então ele não foi para lá para pedir para Donald Trump taxar o Brasil. Todos os países estão... o Donald Trump adotou uma política, a gente sabe. Ele quer zerar os impostos, né? E quer trazer para os Estados Unidos dinheiro oriundo dessa tarifação. Mas ele impôs um percentual de taxa
Mas aí chamou os países para negociar com eles, né? Para negociarem com ele. E aí, muitos países já entraram no acordo com Donald Trump. Só que o Brasil, na pessoa desse sujeito aí, não conversa com Donald Trump, não negocia. A esquerda não negocia com ninguém. Gente, a esquerda terrorista não negocia com ninguém. E se ela disser que ela vai fazer alguma coisa, você pode desconfiar, que é mentira. Que ela vai cumprir algum acordo, pode desconfiar. Porque a mentira, ela é da natureza da esquerda. Mentir, corromper, fazer coisas fora da lei, isso é da natureza da esquerda. Então, esse cidadão aí, em nenhum momento, o Donald Trump, a taxação do Brasil inicial ficou em 10%, né? Mas aí o Cabra se posicionou, o regime dele, o regime do PT, se posicionou totalmente contra os Estados Unidos e contra o dólar. E contra a liberdade de expressão, a liberdade, o descumprimento de leis, né, de acordos financeiros internacionais, de tratados internacionais, né, dos direitos humanos, porque esse tratado aí, esse Tratado de São José da Costa Rica, né, não é um tratado de direitos humanos, ele está desobedecendo. Nós temos com os Estados Unidos vários acordos, os países que integram esses tratados, e o Brasil está inserido dentro nesses tratados, nesses acordos. E um desses tratados diz respeito ao cumprimento dos direitos humanos, à observação de direitos humanos, de observação dos acordos financeiros com os Estados Unidos. Tem o TIA, que é o Tratado Interamericano de Assistência Recíproca. O Brasil e os Estados Unidos estão inseridos dentro desse tratado. Esse tratado ele começou a vigorar em 1951. Ele está em vigor até hoje. E esse PT não está observando nenhuma legislação internacional. Ele não obedece o direito internacional. Ele é contra, ele cria as suas regras. A esquerda sempre fez isso. Isso é da esquerda. Então, esse sujeito, esse PT, essa esquerda brasileira aqui, quando eu falo PT, gente, vocês entendam tudo. Toda a esquerdalha, esses partidos de esquerda, eles não obedecem nada, não. Não obedecem nada, não. Aí estão falando que o Eduardo Bolsonaro, voltando para o Eduardo Bolsonaro, foi para lá para pedir Donald Trump colocar a taxa. Não foi, não. Todos os países receberam, houve aplicação de tarifas, né? Os Estados Unidos aplicou tarifa em muitos países, mas muitos países foram conversar com o Donald Trump e conseguiram reduzir. Inclusive o Donald Trump falou assim, se quiser, a coisa pode ser negociada, mas tem que acabar com essa perseguição, com essa caça às bruxas, com essa perseguição ao dólar, né? Porque se declarou inimigo. Porque para você sentar para negociar um aumento de tarifas, você não pode ser inimigo daquele país, né? Agir como inimigo, né? É o que esse cara está fazendo. Ele é inimigo, o regime dele é inimigo dos Estados Unidos, porque hoje nós temos um regime, nós não temos um governo mais. Esse cabra não governa o Brasil. O objetivo é destruir o Brasil para entregar ele para a China comunista. E a China está por trás disso aqui tudo. E não é só a China, não. Não é só a China, não. Gente, nós estamos numa guerra contra o narcotráfico. O regime de Nicolás Maduro está ruindo. A apreensão
deixou de entrar na Venezuela mais de 800 milhões de dólares? Acho que foi. Não sei quantos milhões. Um dinheiro, não sei se foi 500 milhões. Gente, foi tanto dinheiro que deixou de entrar oriundo de venda de cocaína. Por quê? Porque os aviões, os navios com droga estão sendo apreendidos, estão sendo interceptados. Os navios fantasmas que estavam vendendo petróleo para outros países, ele vendia petróleo como sendo petróleo brasileiro, foram pegos. O governo de Nicolás Maduro está sendo asfixiado financeiramente, diplomaticamente. E ele quer entrar em Essequibo para pegar as riquezas da Guiana. E tem mais, viu, gente? Existe um plano dessa esquerda de dominar o mundo pelo petróleo. Porque olha só, o Brasil tem petróleo. O cabra não quer fazer para mim ele está de olho lá no petróleo lá da foz do Rio Amazonas. Ele quer pegar aquele petróleo lá. Nós temos o petróleo, né? Nosso petróleo aqui. A Argentina, lá na Patagônia, tem petróleo, ó. Olha onde tem uma base militar, Partido Comunista Chinês. Parece que tem petróleo lá na Patagônia. Lá o Irã tem lá o Estreito de Hormuz. Já pensou se esse povo pega essas reservas de petróleo que tem aqui, lá em Essequibo, e o Irã domina lá o Estreito de Hormuz? Aí vai dominar os outros países. Vai ter mais uma força, né? Petróleo. Aí o cabra quer entrar em Essequibo para o petróleo da Venezuela, mais o petróleo de Essequibo, pega lá o que tem lá embaixo na Argentina, pega o petróleo do Brasil, olha aí, o Irã fecha lá o Estreito de Hormuz, acabou, domina com petróleo. Passa a chantagear os outros países. Então, o regime de Nicolás Maduro está ruindo. Está ruindo. Está ruindo. Não está entrando dinheiro. E, como eles estão pegando a droga, há uma atuação nesse sentido, né, de acabar com essa organização, né, de narcotraficante, porque a gente sabe, tem cocaína, a Venezuela produz cocaína, Colômbia produz cocaína, Petro inundou a Colômbia de coca, né, de plantação de coca, né, para fazer cocaína, e Bolívia, que o Brasil não produz cocaína. Aí, meu filho, a Venezuela virou rota de saída de droga, né, da América do Sul para o mundo inteiro. Aí, se derrubar o regime de Maduro, da Colômbia, do Petro, da Bolívia, o cartel lá do México, né, que o México manda droga também para os Estados Unidos, e a droga vem para cá também. E aí, como é que vai ficar aqui as facções criminosas, as organizações do Comando Vermelho, PCC? E esse pessoal quer? Esse pessoal aí? Gente, lá na fronteira do Brasil com a Venezuela, o sistema ASO já está instalado. E já está instalado, já está lá. Acho que tem até um míssil já apontadinho lá. O tal de um míssil que é conhecido como míssil matador. Eu vi isso aí no canal
militarizando o mundo, né? Eu postei o rascunho no X. Ah, não tem dinheiro para abastecer os caças. Não tem problema não. É só requisitar combustível. Gente, vocês podem saber que todos os nossos aviões, na hora que precisar, eles vão subir. Quer o cabra queira, quer não queira. Porque, gente, as nossas Forças Armadas são instituições de Estado. Elas independem do governo. Elas não são apolíticas, elas têm uma missão que independe da ideologia do partido que estiver no poder. Porque hoje nós temos o PT no poder. Ele tomou o poder. O PT tomou as eleições, né? E tomou o poder. Ele aparelhou tudo, ele foi... É a serpente, né? Foi se instalando, e agora ele botou na cabeça dele que ele vai destruir a nação brasileira como país soberano, como um país de economia livre, um país da liberdade de expressão, porque nós nunca tivemos, nunca fomos tolhidos de falar nas redes sociais o que, né, os nossos pensamentos. Isso nunca aconteceu, está acontecendo agora. Por quê? Por causa do cabra, do PT, do projeto de poder do PT, que é um projeto de... desde a década de 20, né? É um século. Por isso que eu falo, gente, a esquerda não recua, ela só avança. Ela pode ficar quieta, mas daqui a pouco ela avança. Aí hoje... Então, o Eduardo Bolsonaro não foi para lá pedir a taxação. A taxação está acontecendo em todos os países. E o Brasil resolveu... O Brasil não, o regime do Lula resolveu peitar os Estados Unidos. Por quê? Porque agora é a hora... Ele chegou no ponto do não recuo, né? Ele não pode recuar. Ele não pode recuar, porque se ele recuar, volta tudo a ser como era antes e ele dança. Então ele tem que tomar o Brasil. Ele tem que cumprir a missão que foi dada para ele cumprir. Qual? Implantar a pátria grande. Ele está trabalhando para isso. E o Eduardo Bolsonaro, ele não é culpado disso não, que é o culpado dessas tarifas aí, e olha os 500%, viu? Os 500%. Quem for comprar diesel, qualquer coisa lá da Rússia, o Brasil vai pro beleléu, gente, com esse cabra aí no poder. Tem que tirar esse cara, tem que tirar ele aí, tirar esse povo todinho. Tem que tirar. E aquele negócio, para mim, eles têm que ser afastados. Para mim, existe no Brasil o Brasil, os poderes da República foram tomados por um Orcrim. E eu acho que tem que ter uma saída, né? E hoje prenderam o nosso presidente. Mais um abuso de autoridade do STF, mais uma. Nosso presidente já está condenado antes da sentença ilegal, ele já está condenado. Todo mundo já está condenado ali, gente. Todo mundo. Aquilo ali já é uma coisa já estava decidida antes de acontecer o processo. Vamos criar uma narrativa,
Vamos criar um inquérito para perseguir os conservadores, vamos criar a expressão fake news, vamos começar a perseguir os conservadores, prender e vamos até chegar no nosso presidente. Vamos prender os nossos militares aí. Isso tudo foi criação. Vinda de onde? Lá do Partido Comunista Chinês. Quem foi lá buscar? O atual ministro da Justiça, Lewandowski. Ele não foi lá? Nós assinamos um memorandozinho de entendimento? Aí hoje decretaram a prisão domiciliar do nosso presidente. Gente, isso aí, uma das finalidades é fazer com que o povo brasileiro não fale mais sobre o aumento do IOF, que o Congresso barrou, que o Lula queria aumentar via decreto, unilateralmente, o que é proibido, né? Não pode. E outra coisa, cadê o princípio da anualidade, da anterioridade? Não tem nada disso? Não se observa, tá vendo? Não observa a lei, não observa mais nada. Você tem que ter uma lei aprovando o aumento disso aí, não é assim não. Aí o Congresso disse não, ele foi lá, parece que foi o PSOL, né? Entrou com uma açãozinha lá, não sei. Aí o Alexandre de Moraes fez aquela audiênciazinha, aquela churumela que não tem previsão legal, aonde o judiciário se mete nas decisões do Congresso. Gente, isso não existe, não tem previsão legal alguma. Não existe audiência de conciliação entre poderes. Não existe isso. Entre poder executivo, poder legislativo e o mediador é um dos ministros do STF que está mandando no Brasil. Isso é uma ilegalidade, isso é uma patifaria, um abuso de autoridade. Eu nem sei que nome que eu coloco para isso. Aí ele foi e aumentou, deu uma canetada e aumentou o IOF. Ele fechou o Congresso. Parlamentares, deputados e senadores, o Congresso já foi fechado. O Congresso foi fechado, a Câmara foi fechada e o Senado foi fechado. Foi. Na década de 60, o pessoal fala, né, que da ditadura militar, que houve a perseguição, né, a ditadura. Gente, o que o Exército Brasileiro fez em 64, no dia 31 de março de 64, a contra-revolução, foi para impedir o que nós estamos vivendo hoje. Ditadura é o que esse pessoal está fazendo e queria fazer lá atrás. Esse pessoal, essa esquerda aí, essa extrema esquerda, está fazendo hoje e queria fazer lá atrás e não conseguiu. E eu continuo dizendo que ela não vai conseguir. Nosso presidente foi preso domiciliarmente hoje. Está numa tornozeleira eletrônica, pediram ele de acessar as redes sociais. Está preso. Nosso presidente está preso. É um perseguido político. O maior presidente da história do Brasil, o maior e o melhor presidente da história do Brasil, desde a redemocratização, ou saudade do regime militar, desde a redemocratização, né? É Jair Messias Bolsonaro, cara que se levantou contra esse sistema podre e mostrou para os brasileiros que é possível governar o Brasil com honestidade, com probidade, né? Com amor, com respeito ao povo, né? Com justiça, com humildade. Melhor presidente da história do Brasil, desses anos que da
de 1985 para cá. Presidente que só fez bem para o país, que deixou 54 bilhões no caixa, né? Deixou o Brasil no azul. Todas as estatais dando lucro, o Correio dando lucro, né? Não assaltou os fundos de pensão, não roubou os fundos de pensão, né? Os bancos públicos dando lucro, tudo. A Caixa, né? Petrobras, concluiu pontes, rodovias, a Ferrovia Norte-Sul. Eita, fez o Pix, zerou os impostos federais em cima do combustível, abaixou o teto do ICMS, fixou o limite, né, acho que em 17%, 18%, diminuiu os impostos, houve redução de imposto, isenção de imposto em muitos produtos, né? Diminuiu os impostos, mas a arrecadação aumentou. Girou a economia. Tinha um projeto maravilhoso para criação, acho que de tilápia, né, no lago de Itaipu, lá entre Brasil e Paraguai, do lado do Paraguai, já estava. Aí veio essa praga, essa desgraça desse PT. Isso é uma desgraça. Aí o nosso presidente foi preso, né? Esse cabra aí tá por trás disso aí tudo. E a China tá por trás dessa prisão, porque a China não quer Bolsonaro em 2026. A China, o Partido Comunista Chinês não quer Jair Messias Bolsonaro nas eleições de 2026, porque sabe que o Bolsonaro vai ganhar. Bolsonaro ganhou, gente, as eleições de 2018 no primeiro turno e as de 2022. Ganhou. Esse cabra aí não ganhou nada. Ele é um usurpador, para mim, né? Ele é igual o Nicolás Maduro. O Nicolás Maduro está lá no poder sem povo e sem ata. E esse cabra aqui tá aqui no poder sem povo e sem código-fonte. Qualquer semelhança não é mera coincidência. Faz parte do método da esquerda, do método marginal que a esquerda usa para tomar o poder. O PT tomou as eleições, o PT tomou o poder. E hoje prenderam o nosso presidente. Só que o nosso presidente não vai ficar, não vai ficar preso, não. Eu acho que vai ter uma barata voa no Brasil, vai voar pena de urubu, asa de morcego, vai ser feio. O Maduro vai cair. E tudo isso que está acontecendo na nação brasileira tem a ver com o narcotráfico. E, para mim, essa prisão de Jair Messias Bolsonaro, uma das finalidades é fazer com que o povo esqueça o aumentinho do IOF, que para mim o aumento do IOF, esse dinheiro é para mandar para Maduro, porque o Maduro está sem grana, acabou a grana do Maduro, acabou. Então esse desgoverno está desesperado. E a gente sabe que ele está ligado com o Maduro, ele é Maduro, ele está com Maduro até a alma. Existe o projeto do Foro de São Paulo, eles têm que cumprir o projeto. E para esse projeto acontecer, o Maduro tem que ficar. Se o Maduro cair, esse projeto vai para o ralo, vai para o água abaixo, vai para o esgoto do inferno. E ele vai. Esse projetinho do Foro de São Paulo vai para o esgoto do inferno, não vai acontecer, não vai. Vocês não vão destruir o Brasil. Não. Esse é um ponto, e o segundo ponto é para que a gente esqueça o escândalo dos aposentados, a roubalheira do INSS, que esse desgoverno vai pagar com dinheiro da arrecadação dos impostos, ou seja, eles sumiram com dinheiro e nós é que vamos pagar a conta. É igual a conta dos irmãos da JBS, que compraram uma usina de energia endividada, e o cabra botou o povo brasileiro para pagar a dívida deles na conta de luz.
Por isso que a conta de luz aumentou. Meu Deus do céu. Aí nosso presidente hoje foi recolhido, né? Tá em prisão domiciliar. Mas eu acho que eu tô acompanhando as coisas que estão acontecendo, né? A situação da Venezuela não tá boa, não. Ele vai cair. Nicolás Maduro vai cair. O Irã já sofreu uma grande baixa com a destruição das instalações de enriquecimento de urânio, né? E as nossas Forças Armadas estão lá. Ah, mas as nossas Forças Armadas não tem dinheiro. Vocês lembram que o general Mioto disse assim: nós temos as nossas Forças Armadas, as internas e as externas. Ninguém vai tomar o continente americano. O Brasil não vai ser da China. Esse pessoal não vai conseguir destruir a nação brasileira. E o nosso presidente também não vai ficar preso. E o nosso presidente vai ser o candidato. Vai ser. Ele vai ser o próximo presidente da República. Em nome de Jesus. O PT vai cair de podre. Igual o Nicolás Maduro. O Petro vai cair de podre. O Evo vai cair de podre. O regime de Cuba vai cair de podre. O regime da Nicarágua vai cair de podre. Todas as ditaduras, as tiranias da América Latina vão cair de podre. Inclusive essa daqui. E aí, outras coisas vão acontecer também. Vai ser a consequência. Porque o Brasil, ele está sendo investigado por baixo. É aquilo que eu falei. Tem que se desmontar a estrutura que tem por baixo. Descalçar. Vai cavando, vai buscando e vai lá no fundo e destrói a porcaria que tem lá, que está sustentando a cúpula. E aí derruba tudo, né? Aí derruba. Vai lá na base. O Brasil está sendo investigado por baixo. Viu o que o Donald Trump falou? Até 25 de março vai entrar na roda. Gente, a 25 de março diz que vende um bando de produto falsificado, né? Adidas, Nike, que são as empresas americanas. As empresas americanas levam prejuízo. Mas tinha assim como se diz, fazer-se vista grossa para isso, porque o pessoal luta como pode, né, gente? É uma coisa pequena, não é nada que vá. Não é porque é inimigo dos Estados Unidos. Não existe a finalidade, não é de ser. O pessoal que vende, os comerciantes da 25 de março, não são inimigos dos Estados Unidos, eles estão sobrevivendo, né? Mas diz que até a 25 de março vai entrar na roda. E vem cá, esses produtos da 25 de março falsificados, eles vêm de onde? Da China? Não é mole, não. Vocês lembram que eu falei que a reação viria como tsunami? Olha aí, o tsunami já começou. E vocês acham que foi o Eduardo Bolsonaro que foi caçar isso lá? Foi não, o Eduardo Bolsonaro não pediu essas taxas para o Donald Trump, não. Isso aí é tudo culpa desse desgoverno aí. É culpa do desgoverno, mas uma parte é do próprio da própria
das determinações governamentais, né, do atual governo dos Estados Unidos, né, da política de governo, né, de Donald Trump. Mas aí a coisa tá virando, né, porque o Cabra é inimigo o regime do Lula é inimigo dos Estados Unidos, o regime do Lula, do PT, do STF é inimigo do dólar, eles são amigos de ditaduras. Eles são amigos de inimigos do Ocidente e de Israel. Aí a coisa está descambando, né? Nós estamos vendo para onde a coisa está. E estamos para as cucuias, né? Para o beleléu. O Brasil está. Mas eu creio que é aquele negócio que eu falei, gente. O Brasil está sendo vacinado. Nós recebemos uma vacina dolorosa. Dolorosa. O mundo inteiro está vendo para onde o Brasil está indo, para o beleléu. A virar uma ditadura. E aí, eu creio que uma hora a coisa já está, né? Nosso presidente não vai poder ficar preso, né? Não vai. Eu acho que nós, povo brasileiro, nós devemos ir para as ruas de todos os estados, de todos os lugares da nação brasileira. Vamos para as ruas. Vamos para as ruas pedir a soltura imediata do nosso presidente e o impeachment desses ministros aí do STF, inclusive desse presidente aí, desse Lula, do Lula e do vice. Todos eles. Tirar todos eles. Davi Alcolumbre, Hugo Mota. Hugo Mota é vítima porque falaram do pai dele, não. Hugo Mota foi para o Vietnã com o Lula. O que ele foi fazer lá? Sei não, viu? Eu não confio no Hugo Mota, não. Não confio em Hugo Mota, não confio em Davi Alcolumbre, eu não confio no Pacheco, Pachecão. Ai, ai. E tem que... A lei Magnitsky tem que ser aplicada nos caras da Rede Globo, viu? Porque a Rede Globo, a Rede Goebbels de televisão, ela está trabalhando diariamente, continuamente, mentindo, espalhando fake news contra o nosso presidente para o objetivo dela é implantar a ditadura comunista chinesa aqui. Ela já foi orientada. Ela virou a emissorona do PT. Porque, gente, uma coisa é a liberdade de expressão. A pessoa pode criticar, pode falar, pode... O problema é quando uma organização empresarial começa a receber dinheiro para falar contra o seu opositor, contra o opositor do governo. Para falar ou do presidente da República, que foi o caso do nosso presidente, que ela infernizou o nosso presidente Bolsonaro, ou do opositor ao atual governo. Essa emissora está recebendo dinheiro. Os artistas recebem dinheiro do governo, né? Do governo, o dinheiro que poderia ser aplicado no orçamento, né, da União. É porque o governo vai isentando as empresas e as empresas vão bancando os milhões da artistada, né? Bando de artista mercenário, mercenários da cultura, entregaram o Brasil para essa desgraça que se chama PT, Partido das Trevas, que de trabalhador não tem nada. Nada, nada. Isso é um câncer. Câncer onde este PT
essa esquerda entra, a gente não nasce nem grama. Tem uma frase do, acho que é Sun Tzu, que fala assim, é o tirano, como é que destrói, queima seu país. Parece que é assim, que o tirano, ele queima o seu país para governar sobre as cinzas. Não teve o Brasil aí não pegou fogo, as fazendas? E o cabo desapropriando das fazendas, vai fazer o que com essas fazendas? Vai entregar lá para... essas fazendas vão integrar, vão ser vendidas naquele... Porque tem um projeto, né? De venda de terras agricultáveis. Vai vender para outro país essas fazendas que foram expropriadas, que tacaram fogo nelas. É porque não podia invadir, né? Porque os fazendeiros tudo armado. Aí não vamos poder me invadir, então vamos tocar fogo. Quem tocou fogo no Brasil foi a esquerda, gente. Com o lupe proletariado. Quem é o lupe proletariado do Brasil? É a bandidada. É a bandidada que serve à esquerda. Por isso que eles tratam tão bem os bandidos, por isso que eles odeiam a polícia. É isso, né? Então, gente, voltando para o processo do golpe, para terminar o vídeo, esse processo é uma farsa. É uma grande farsa. O 8 de janeiro é uma grande farsa. É uma grande farsa do PT e do STF. O 8 de janeiro, esse processo aí do golpe, esses 43 anos aí que esse PGR sugeriu, né, de punição ao nosso presidente, isso é uma grande farsa. Tudo uma grande construção. Uma narrativa mentirosa. E se preparem para o tsunami. Lei Magnitsky, cassação de vistos, mas não vai ser só por aí, não. Vai não. Vai vir mais coisa. Vai vir mais coisa. Gente, tudo que está acontecendo no Brasil tem ligação, eu já falei, né? Com o ex-general da Venezuela que está preso lá nos Estados Unidos e que já fez a delação dele, já se declarou culpado, já negou tudo. As rotas, as pistas clandestinas, os navios, as rotas marítimas, por isso que estão pegando tudo. E o dinheiro do Maduro acabou e o cabra quer mandar dinheiro para lá. Ele não mandou? Já mandou dinheiro para Cuba, para o Porto de Mariel, para Caracas, não mandou não mandou? Para a Argentina, na época daquela corrupta, a Cristina Kirchner. Aí, ó, quer mandar o nosso dinheiro para lá, por isso que ele quer aumentar o IOF. Porque ele não tem mais de onde tirar, ele já gastou, já sumiu com o dinheiro todo do Brasil. O Brasil está quebrado. O Brasil está quebrado. Tirar esse cara. E a minha sugestão é nós, brasileiros, irmos para as ruas. Gritar e mostrar mais uma vez para o mundo, né, que nós não iremos aceitar a ditadura tirando do PT e do STF no Brasil, né? Nós sempre fomos livres e continuaremos livres, em nome de Jesus. Gente, que Deus abençoe o nosso presidente. Senhor, mais uma vez, eu peço, em nome de Jesus Cristo, Pai, derrama da tua justiça nas Américas, na América do Norte, na América Central, na América do Sul. Liberta as Américas do comunismo, capacita
o presidente Donald Trump, todas as pessoas, todas as autoridades e todos os presidentes dos demais países que querem o bem, a justiça, a liberdade das nações que integram as Américas. Senhor, abençoa, guarda, protege e que os países escravizados, os países onde o povo foi torturado, foi assassinado durante décadas, Senhor, sejam libertos, que o povo seja liberto. Derrama, Senhor, da tua misericórdia, Senhor, nessas nações, Pai. E usa esses homens de bem que o Senhor levantou, Pai, para que isso aconteça. Em nome de Jesus, Pai, capacita o Senhor. Acampa os anjos em volta da equipe de governo de Donald Trump, do presidente Donald Trump, do nosso presidente, Senhor. Guarda ele, Senhor. Cobre ele com o sangue de Jesus Cristo, Senhor. Que nada de mal aconteça para ele e que essa prisão ilegal seja destruída no mundo espiritual e aqui na terra, Pai. Que ela seja desfeita, que ela seja anulada e que tudo que esse desgoverno do PT fez desde antes das eleições, diante das eleições, com esse inquérito absurdo, até aqui, Senhor, porque está por trás desse inquérito também, esse inquérito horrível, essa prisão dos patriotas, tudo que foi feito, essa perseguição à direita conservadora, até o dia de hoje, Senhor, que tudo que esse PT fez contra a nação brasileira, para prejudicar a nossa nação, Pai, caia por terra, seja anulado, em nome de Jesus, Senhor. Que o Brasil volte a ser um país livre, próspero, um país que seja um país que tenha uma economia sarada, uma economia livre, com um povo livre dessa tirania, meu Deus, que é genocida, que querem implantar na nação brasileira, Pai. Em nome de Jesus eu oro agradecida, Senhor, a Ti, crendo que o Senhor já fez o que eu te pedi, Senhor, que muitos brasileiros, Senhor, estão te pedindo, que muitos venezuelanos estão te pedindo, que muitos cubanos estão te pedindo, meu Deus. Liberta essas nações, Pai, Nicarágua, Cuba, Venezuela, Colômbia, Bolívia, México. Liberta, Senhor, liberta as nações da América Latina, Senhor, das tiranias bolivarianas, comunistas, socialistas, Senhor. Liberta, eu te peço, meu Deus, em nome de Jesus Cristo. Amém. Gente, boa noite. Presidente, eu sei que o senhor não pode acessar as redes sociais, mas alguém vai ver meu vídeo e vai falar. Deus está com o senhor, presidente. Deus é contigo. O Senhor é o escolhido de Deus. E o rei que Deus põe, ninguém tira. Esse sujeito que está sentado na cadeira de presidente da República vai cair. Ele não fica. Ele não vai ficar até o fim do mandato, não. Vai não. Ele vai cair. Ele vai cair. E o Senhor vai voltar. A sua missão ainda não acabou. Não acabou. A missão continua. Fique com Deus, presidente. Que os anjinhos de Deus estejam em volta do Senhor, guardando, protegendo, viu? Vai dar tudo certo. O Senhor tem, o Papai do Céu está lá protegendo o Senhor e aquele cara lá dos Estados Unidos, o Lourão. Deus é com ele também. E a coisa
A coisa vai acontecer. Nós vamos vencer. Um abraço para o senhor, um abraço para o Eduardo Bolsonaro, que teve que renunciar ao mandato dele, né? De deputado, né? É deputado? É senador? Acho que é senador, né? Ai, meu Deus, agora me deu um branco. Mas, muito obrigada, Eduardo. Você é um rapaz formidável. Deus te abençoe. Abençoe você, sua esposa, seus filhos, tá bom? Você vai voltar na hora certa. Não tem problema não. Deus vai te honrar. Um beijo, gente. Fiquem com Deus. Boa noite. Tchau. Deus, pátria, família e liberdade. Brasil acima de tudo e Deus acima de todos. Tchau.